Tranquilo? Então, nesse segundo vídeo aqui dessa série sobre o R, eu vou falar então um pouquinho de variáveis, tá? Como que tu cria variáveis, tá? E também como que tu pode estar utilizando os operadores matemáticos básicos aí dentro do R, tá? Então eu vou abrir o R aqui, tá? Vou limpar a tela com Ctrl L, tá? Como que a gente cria uma variável aqui dentro do R, tá? Vou primeiro mostrar para vocês como que faz algumas operações matemáticas básicas aí. Então, por exemplo, soma aí 12 mais 57, é 69, tá? 34 vezes 12, 408, tá? E a divisão também, 56 divididos por 2, 28. Se eu quiser ver o resto de alguma divisão, então, por exemplo, 47 divididos por 2, qual que é o resto? Então, disso daí, ele vai me dizer que o resto é 1, tá? E etc. Posso fazer potenciação também, 47 elevado na 3 é 103.823. Tá? Poderia também fazer algo mais elaborado, então, por exemplo, abrir um parênteses aqui, 3 mais 432 elevado na 2 é 189.225, então, que seria 435 elevado na 2, tá? Então é assim que tu faz aí algumas operações básicas, tá? Alguns operadores lógicos, operadores matemáticos básicos, e como tu cria uma variável então e pode estar manipulando essa variável aí também com esses operadores. Vou criar uma variável x então aqui nesse exemplo, tá? Para o sinal de atribuição de valor a uma variável, então aqui no R é a seta, tá? Então que seria um sinal de menor aqui e um hífen, tá? Se a variável está aqui do lado esquerdo. E daí eu posso colocar um valor para ela. Então, por exemplo, 50. Agora, se eu quiser confirmar realmente que o valor foi aqui armazenado nessa variável x, eu posso só colocar o nome dela e dar um enter aqui. Ele vai me dizer o nome, o valor dessa variável. Esse 1 aqui, ele só está indicando qual que é a posição do próximo número aqui da linha, tá? Desse primeiro número da linha. Isso é interessante, tá? Quando tu vai, por exemplo, ver a saída, às vezes, de um conjunto de dados muito grande. Então, por exemplo, tem aqui um conjunto de dados do fluxo do rio Nilo, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, então, por exemplo, entre essas colchetes tem esse número aqui. O que isso está dizendo, esse 76, por exemplo? Esse 76 está dizendo esse 1040 aqui, esse primeiro valor dessa linha, ele é o valor de número, o elemento de número 76. Então fica muito fácil de eu saber, por exemplo, que esse 874 ele é o elemento de número 78. Tá? Então fica fácil de tu localizar esses elementos aí dentro de uma saída muito grande de dados, tá? Então eu tenho aqui a minha variável x, posso criar uma variável também a partir de uma operação. Então, por exemplo, quero criar 110 menos 10, tá? Então vocês podem ver que o y provavelmente vai até o valor de 100, né? Tá aí o y com o valor de 100, certo? Então posso fazer também operações com ele. Então, por exemplo, x vezes y, ele vai me dar 5.000, que é 50 vezes 100, tá? Se eu quisesse criar uma variável com um valor, com um tipo caractere, então, por exemplo, se eu der um class aqui, eu posso ver que a classe dessa variável aqui, x e da y também é numérica. Se eu quisesse criar uma variável de caractere, eu poderia então criar, por exemplo, uma variável c com valor Roberto, por exemplo. Tá? Então eu coloco sempre entre aspas aqui o valor, né, dessa variável que vai ser do tipo caractere, e se eu imprimir aqui essa variável, vai me dizer aí que o valor dela é Roberto. Tá? Se eu quiser criar um vetor, tá? Então vamos criar um vetor aqui para vocês verem. Então a gente já tem essa variável aqui, essa variável aqui e essa variável aqui. Se eu ver o tipo dessa variável c aqui, vocês vão poder ver que é caractere. Tá? Vamos criar um vetor, então. Vamos criar um vetor chamado v aqui, com os valores o quê? Eu vou usar, então, a função c, que c significa concatenate, né, que seria concatenar, né, unir, juntar aí, várias coisas em uma só, seria o significado aí de concatenar.
né? E eu vou concatenar então os valores 1, 2 e 4 aqui dentro desse vetor V aqui. Se eu der um V, vocês podem ver que está aí armazenado os valores 1, 2 e 4, tá? Posso ver o tamanho aí desse vetor com a função length, né? Então eu posso ver qual que é o tamanho de V, tem 3 elementos então no V, né? Poderia fazer uma operação. Então a gente tem nossa variável 50 aqui e a gente poderia fazer uma operação do nosso vetor V com essa variável x. Tá? Então vamos fazer, por exemplo, x vezes v. O que tu acha que vai acontecer? Tá? Vamos ver. O que aconteceu aqui? O R fez o seguinte, ele pegou essa variável x de valor 50 e multiplicou 50 vezes o primeiro elemento do nosso vetor V, 50 vezes o segundo elemento do vetor V e 50 vezes o terceiro elemento do vetor V. Então o resultado é um vetor com os valores 50, 100 e 200. Tá? Então eu posso colocar isso numa variável, então, por exemplo, uma variável R, vou botar o resultado aqui do nosso x vezes v. E agora, se eu der um R, tem aqui a nossa variável. Se eu fizesse uma outra variável com o mesmo valor de R, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer a variável H com o valor de R. Então, se eu imprimir H, agora ela tem os mesmos valores de R. Eu poderia também, outra comparação, aí, outro operador matemático que tem, seria o igual, né? Ver se um vetor, né, ou uma variável é igual, idêntica a outra. Então, eu poderia dar um H igual a R. E ele ia me dar um resultado para cada elemento, ele ia comparar elemento por elemento. Se eu quisesse ver se realmente, de fato, por exemplo, todo um vetor é igual ao outro, eu poderia utilizar a função all, né, que ela vai ver, então, que seria utilizar quase que o operador lógico e, né, para ver se todas as instâncias, todos esses elementos são iguais entre si e vai me responder só com uma resposta lógica aí de verdadeiro ou falso. Tá? Então, se eu for ver aqui, vocês podem ver que é verdadeiro. Se eu comparar o h com a nossa variável x lá, que é um vetor também, então interessante vocês verem que o r, ele vai reconhecer mesmo essa variável tendo um elemento só, ser um valor só numérico, o r vai reconhecer qualquer variável aí, numérica, mesmo que de um elemento só, como um vetor. Tá? Não que seja necessariamente um vetor, mas o R vai interpretar e utilizar e manipular ela como se fosse um. Tá? Então até existe uma função aqui dentro do R chamada isVector, para a gente ver se algo é um vetor ou não. E se eu der um isVector no x, que ele é basicamente o número 50, vocês podem ver que ele reconhece como um vetor. Por isso até mesmo que eu posso fazer aquela operação, por exemplo, x vezes h, por exemplo, que ele vai me dar aí, então vai ser a mesma coisa que eu fazer 50 vezes lá os valores do H, que eu esqueci agora quais são, 50, 100 e 200. Tá? Então tem algumas outras operações também, então por exemplo, poderia comparar que o x é maior que o H, ele ia comparar então ele ia comparar o 50 com o primeiro elemento de H, com o segundo elemento de H e com o terceiro elemento de H. Então, se eu fizesse x maior ou igual a H, ele ia me dizer agora true. Por quê? Porque o primeiro elemento de H, quando ele compara aqui com o primeiro elemento, por isso que ele me dá essas três saídas, é verdadeiro, porque 50 é maior ou igual a 50. Tá? Então acho que seria mais ou menos isso assim que eu teria para mostrar hoje para vocês, esses operadores aí lógicos e matemáticos básicos aí, como que tu pode estar criando um vetor aí dentro do R, variáveis mais simples aí, tá? Então a gente criou essas variáveis aí, tá? Aqui hoje, e espero que tu tenha gostado do vídeo aí, acompanha os próximos vídeos que eu vou estar falando sobre questões mais específicas aí e tal, mas hoje seria isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo. Só vou mostrar para vocês aqui como que tu sai do R, então tu pode dar um Q, abre e fecha aqui. E ele vai te perguntar se tu quer salvar. Se tu quiser salvar aí os objetos, né, as variáveis que tu estava trabalhando, tu pode dar um yes, senão não, vou sair aqui e até a próxima.